Ano novo, velhas promessas ou novos rumos? Pois é, finalmente chega o momento da gente fazer com que esse ciclo acabe. Não que ele vá compreender a interrupção de todas as nossas mazelas e problemas e questões e desafios, mas é importante. O ser humano é tido afeito a ciclos, é importante que a gente ritualize esses términos, é importante mesmo. E para além disso, é importante que a gente acolha o que fez de melhor, mesmo quando um senso de autocrítica muito feroz nos atravessa e a gente sempre acha que não fez o que deveria ter sido feito ou que não fez o máximo que poderia ter realizado, enfim. Esse ano em particular, eu acho que todo mundo tem, no mínimo, um consenso. Diante de tantos os dissensos, um consenso me parece que é hors concours. Esse ano não foi bolinho para ninguém. É um ano que vai ficar marcado para as nossas vidas. Algumas pessoas conseguiram se beneficiar dele de uma maneira muito profunda, fosse pelo mergulho em si, fosse por aquilo que aprenderam com esse ano. Outras se sentiram meio barata pisada e ficaram desorientadas, mas o fato é que todas as pessoas de alguma maneira estiveram no mínimo de frente consigo mesmas, e isso me parece que é um ganho muito expressivo e comum a todos, mesmo para quem acha que isso é uma bobagem. E eu também acho que a pandemia por si não é capaz de movimentar grandes feitos na humanidade, a menos que esses humanos queiram. Eu não considero que grandes catástrofes mudem a percepção daquelas pessoas que não se permitem ao movimento, não se permitem mudar, mas penso também, de uma forma que parece oposta, mas é muito próxima, que esse ano ele tem em comum a maneira com a qual a gente se viu tendo que lidar, a gente se escancarou, a gente se prostrou diante do fato de que a gente só tem a gente mesma. E por mais que de alguma maneira as pessoas tenham ficado confinadas, até em grupo, muitas pessoas ficaram sozinhas e muitas pessoas em grupo se sentiram mais sozinhas. Talvez porque a gente atravessa a vida muitas vezes acompanhada e as pessoas não estão na mesma página que a gente. Muito embora a gente tenha a percepção de que são coisas muito recorrentes e quase normalizadas e comuns, e de fato é muito normal e muito comum. O fato é que quando a gente se viu nesse 2020 de frente com aquelas pessoas que a gente tinha um convívio mais esporádico, cada um de nós, à sua maneira, parou no mínimo 5 minutos que fosse para pensar as suas escolhas, os seus valores, as diferenças, as igualdades, aquilo que estava junto, aquilo que estava separado, aquilo que a pessoa achava que dava conta e não dá, que sentia e não sente, o hábito, o cheiro, o conforto da cama, o colchão, o estado do colchão, o jeito do pano de prato, o cabo da panela. Todo mundo de alguma maneira teve que se confrontar com a falta de possibilidade de distrair-se, né? Mesmo que essa distração fosse pegar um trânsito, ou ir à academia, ou comprar ali pãozinho na esquina, fazer uma unha, uma barba, ir ao cinema, enfim. A gente tem por tendência esses escapismos, né? Essas maneiras que a gente vai encontrando para lidar melhor com a realidade e até com a nossa falta de vontade mesmo, de demandar muita energia para modificar relações e especialmente as relações que a gente tem com a gente mesma. Então eu penso que 2020 deixa pra gente um saldo do quanto é importante a gente olhar para dentro, a gente perceber o que está passando dentro da gente, porque se antes todo mundo dizia que ansiedade, medo e depressão
era coisa de gente que não tinha o que fazer, era coisa de gente doida e que terapia era coisa de gente rica. Em alguma medida, todo mundo teve que experimentar as suas verdades, engolir as suas próprias convicções, e aí alguns conseguiram digerir melhor do que outros. O que eu acho que fica valendo nesse ano é a capacidade que a gente teve de sobreviver a ele. Então, eu penso que ao invés da gente ficar num jogo de culpa muito grande, que faz muito mal, que nos empobrece emocional, mental, espiritualmente, a gente possa, quem sabe, se deslocar para contabilizar, para roteirizar, para listar o que a gente conseguiu de fato, né? Quais foram as nossas conquistas, o que a gente de verdade conseguiu fazer. E mesmo que você ache que você não conseguiu fazer nada, se você está assistindo esse vídeo, você sobreviveu a quase tudo e a quase todos. No mínimo, você não adoeceu a ponto de não conseguir assistir um vídeo e compreender o que ele quer dizer. Você sobreviveu a ponto de estar aqui transitando para um novo ciclo. Você sobreviveu a ponto de não estar acometido de uma doença que assolou a humanidade e deixou uma imensidão de pessoas mortas. E você sobreviveu a ponto de até achar que não fez o suficiente, o que já é um baita senso de sobrevivência, porque você acaba por se cobrar mais e mais. Eu acho importante a gente não fazer no ano novo velhas promessas. A gente ponderar sobre quais as coisas que a gente deve levar para diante, quais as coisas que a gente deve desistir. Desistir não é um problema. A gente não pode colecionar desistências, mas ponderar, observar e dar mais força àquilo que de fato nos coloca diante no jogo da vida, nos oferece uma melhor possibilidade no jogo da vida, me parece que é algo a ser feito a qualquer tempo. E nessa época de Ano Novo, muito mais, com muito mais profundidade, porque está todo mundo com essa mesma sensação, no mínimo, de encerramento de um ciclo para começo de outro. Então, se eu tivesse que falar sobre alguma coisa que fosse única, assim, eu diria assim, preste atenção no que você conseguiu, no que escancarou, nas verdades que você alcançou, nas pessoas que se mantiveram atentas e solícitas à sua condição de vida. Preste atenção no que você sentiu, preste atenção especialmente no que você vai fazer com tudo que você vivenciou e aprendeu. Isso para mim, assim, é a lição. Se eu tivesse que escolher uma só, certamente, e é que eu particularmente penso, o que eu vou fazer com tudo que eu aprendi, porque a gente não passa impunemente por um ano como 2020. Nem eu, nem você e nem ninguém. Um beijo, se inscreva, compartilhe, aperte as notificações, prestigie o conteúdo que prestigia você. Um beijo enorme. Até a próxima.